No caos da cidade, uma voz levanta a mensagem urgente e profética. Idoso com olhar penetrante caminha pelas ruas lotadas, buscando atenção. Ele expõe como organizações religiosas se desviaram da palavra de Deus. Sua voz, carregada de dor e raiva, é chamado final, impossível de ignorar. Ele implora que assistam um vídeo chocante revelando a verdade. Não é apelo polido, mas aviso espiritual ecoando pelas ruas da cidade. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui de novo, irmão Elias. Hoje, se Deus permitir, e se você se interessar pelo assunto, a partir de hoje, diariamente, vamos estudar a palavra do Senhor baseada na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3. E nós vamos analisar dia após dia, durante 4 dias, os versículos 6, 8, 9 e 10 da primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 3. Nós vamos ver, durante essa série, nós vamos observar que nem todos os crentes são filhos de Deus. Sim, é estranho, mas na igreja do Senhor, quer dizer, nas denominações, entre os cristãos existem cristãos sinceros, mas existem também filhos do diabo, louvando, orando, dirigindo igrejas, ministrando louvores, joio no meio do trigo. E talvez nós, eu ou você, talvez conheçamos alguém que é assim. E essa preocupação de alertar, essa é a nossa preocupação, alertar aquelas pessoas que estão sendo enganadas. Este é o nosso espaço chamado Evangelho Contundente. E hoje nós vamos começar a identificar quem realmente é filho de Deus e filho do diabo. Vale lembrar, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, que na família universal, ou seja, entre os seres humanos, todos os seres humanos, todos, ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Não existe meio termo, não existe órfão no mundo espiritual. Conscientes disso, vamos então começar a estudar. Eu sou o irmão Elias, nada além de um servo. Não sou obreiro, presbítero, pastor, diácono. Não sou nada, sou apenas um servo do Senhor. E hoje, nessa nossa primeira reflexão, eu quero abrir essa palavra com você de forma simples, honesta, como um amigo fala com um amigo, de amigo para amigo, de irmão para irmão. Fica comigo, eu garanto a você que vale cada momento. Antes de qualquer coisa, vamos ler juntos. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 6. Vamos ler apenas o verso 6 hoje. Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Veja, não passe depressa sobre essas palavras, medite nelas, pois cada uma dessas palavras, cada uma vai contra muita coisa que ouvimos por aí. Existe uma mentira confortável. Ela não parece mentira. Ela tem cara de verdade, tem cheiro de igreja, tem som de louvor.
é a crença de que basta conhecer o nome de Jesus, frequentar uma igreja, participar de um louvor, ou ter feito uma oração no passado e pronto. Estou salvo, estou no caminho, sou servo de Deus. Mas não é assim não. Olha de novo o que Jesus diz nessa frase, nesse versículo. Ele não fala de quem foi à igreja, quem é que frequenta, quem levantou a mão, quem fala em mistério, em outras línguas, quem prega. Não. Ele fala de quem permanece. Permanecer. E como é que a gente vai identificar quem é que permanece? Como é que eu vou saber se eu permaneço em Jesus? Não é na emoção do culto. Não é conhecer, o Elias conhece todos os versículos. Não é o caso. Mas se eu conhecesse todos os versículos, isso não prova que eu permaneço em Jesus. O que identifica se eu olhando para mim, eu posso saber se eu sou um homem de Deus ou não, se eu permaneço em Cristo ou não. O que identifica é a vida. A minha vida mudou. O meu comportamento, os meus relacionamentos, como é que eu trato as pessoas, como é que eu convivo com as pessoas, a começar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, a começar de perto, aquelas pessoas que estão perto de mim, até alcançar o mais longe. É amar, é cuidar, é não falar mal, é não enganar, é não mentir. Isto é que diferencia, isto é o que diz se eu sou um filho de Deus ou se eu não sou um filho de Deus, se eu permaneço em Jesus Cristo ou se eu não permaneço em Jesus Cristo. Não é a emoção do culto, não é conhecer versículo de cor, é vida que muda. A minha vida mudou. Olhe para você, meu irmão, olhe para você, minha irmã. Você já aceitou Jesus Cristo, mas o seu gênio, o seu modo de pensar, o modo como você trata as pessoas mudou. Eu não estou dizendo que você não é salvo, que você não é salva. Não sou eu quem faz esse julgamento. Mas a Bíblia, o próprio João, coloca um espelho na nossa frente. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo se estou sendo servo de Deus ou servo de outro. Se eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo. Porque não se engane, não existem 3 famílias. No sentido espiritual, só existem 2 famílias. Não existem órfãos. Ou a pessoa é filho de Deus, ou a pessoa é filho do diabo. Este espelho, a Bíblia Sagrada, não mente. Ela mostra exatamente quem eu sou, quem você é. Agora, preciso explicar uma coisa importante. Porque esta passagem, se ela for mal entendida, ela machuca muita gente. Precisamos entender, João não está dizendo que o cristão verdadeiro nunca erra. Não. A própria palavra de João, nessa carta mesmo, no capítulo 1, verso 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, como é que é isso? Como se explica isso? Peca ou não peca? A questão é o estilo de vida. O pecado como estilo de vida. O verbo, no grego original, o verbo está no presente contínuo. Não é quem pecou uma vez. Está falando de quem continua pecando. Quem pratica o pecado, assim, tranquilo, como hábito. Pensa bem, o Filho de Deus pode tropeçar, mas ele não fica deitado no chão. O Filho de Deus, ele pode cair, mas ele odeia a queda, ele detesta, ele busca a restauração imediatamente. Agora, quem vive no pecado, sem remorso, sem luta,
sem desejo de mudar. E isso acontece muitas das vezes. A pessoa diz que aceitou Jesus Cristo, assume cargos na igreja, quem sabe chega até a ser um líder na igreja, mas nunca passou pelo processo, nunca abandonou. Volta e meia faz uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas isso todo mundo erra, né, irmã Elisa? A gente não é perfeita, a carne é fraca. Quem vive desse jeito, quem vive no pecado sem remorso, sem luta, sem desejo de mudar, João, inspirado pelo Espírito Santo, diz: essa pessoa nunca conheceu Jesus Cristo. Não é julgamento humano, é o próprio padrão de vida fazendo testemunho, dando testemunho. Realmente essa pessoa não é filho de Deus, logo é filho do diabo. E eu quero enfatizar durante toda essa nossa jornada, esses 4 episódios, a gente vai enfatizar bem isso, que não existem 3 famílias, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, ou é filha de Deus ou é filha do diabo. A irmã é nervosinha, a irmã é descontrolada, a irmã toma remédio e por isso, tadinha, deixa ela é agressiva assim, mas no fundo ela é boa pessoa. Mentira, mentira. Quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus, tem nervoso? Tem, mas o Espírito controla. Mas então, o que é permanecer em Jesus? Parece até uma coisa distante, uma coisa para quem já é muito espiritual, né? Não, não é isso. Permanecer é uma descrição normal de quem é cristão. Quem é cristão permanece unido em Cristo. A palavra, no original, significa habitar, continuar, não se afastar. Isto é cristianismo. Isto é permanecer. Permanecer em Jesus significa viver em dependência dele, buscá-lo em oração, buscá-lo na palavra, buscá-lo na comunhão, manter um relacionamento vivo. Não só lembrar dele nos momentos difíceis, mas andar com ele no dia a dia, obedecer aos seus mandamentos, não como lei que condena, mas como expressão de amor. Os mandamentos de Deus não foram criados para repreender o homem. Aquilo é uma condução de amor. Obedecendo aos mandamentos, quem se beneficia primeiro é a própria pessoa. Jesus Cristo disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Evangelho de João 14, verso 15. Capítulo 14, verso 15. Jesus usou uma imagem linda para isso. A videira e os ramos. O ramo que está unido à videira produz fruto. O ramo que se desconecta seca. E aqui está a chave. Não é que o ramo seco nunca apareceu um ramo. É a desconexão que revela que a vida real nunca esteve ali. Ou seja, pessoas que vão para a igreja, dizem que aceitam, batizam e fazem, participam de tudo e tal, mas não tem uma vida transformada, é porque nunca, na verdade, na real, nunca aceitou Jesus, nem sabe o que é isso. Talvez lá no fundo queira, mas ainda não ensinaram a essa pessoa. E talvez seja o seu caso, meu irmão. Talvez seja o seu caso, minha irmã. Talvez seja o meu caso, meu irmão. Precisamos examinar a nossa vida diariamente para saber o que precisa ser consertado. E essas informações estão nas Escrituras Sagradas. Não existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não busque a palavra de Deus. Regeneração pela palavra. O próprio João, ele não escreveu essa carta para condenar. Ele mesmo diz o propósito da carta na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 13. Ele diz: olha, eu escrevi isso para vocês para que vocês saibam, aprendam que vocês têm a vida eterna. 1 João 5,13.
Ele quer que você tenha certeza, certeza real, não ilusão. E é exatamente por isso que Ele nos dá respostas fáceis. Ele não nos dá respostas fáceis, porque a certeza falsa é perigosa. Então, deixa eu te perguntar, você permanece nele? Não, eu não tenho o direito de saber. É para que você faça uma introspecção. Olhe para dentro de você mesmo. Olhe para dentro de você mesma. Você permanece em Cristo? Ou apenas frequenta o ambiente onde Ele é falado? Não se trata de perfeição. Não se trata de nunca errar. Trata-se de direção, de orientação, de desejo. Quem permanece em Jesus odeia o pecado, luta contra ele, busca a restauração assim que cai, não deixa para amanhã. Isso é imediato, sente falta. Eu preciso estar com Jesus, eu cometi essa falta, ó Senhor, me perdoe, e busca Jesus com o coração quebrantado. Isto é completamente diferente de viver no pecado sem nenhuma luta interna. Se você chegou até aqui e essa palavra tocou em algo, não ignore. Isso é o Espírito Santo falando com você, tocando, lembrando a você que você precisa se ajustar. Se você olhou para a sua vida e reconheceu que há fruto, que há transformação, que há luta contra o pecado, dê graças, glorifique ao Senhor. É obra dele em você. Mas, se existe dúvida, não fuja dela. O próprio João aponta o caminho. 1 de João, capítulo 1, verso 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Pode nos perdoar e nos perdoa e purifica de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a porta está aberta. Ela esteve sempre aberta e vai continuar aberta até o fim da sua vida, o fim da nossa vida, ou até o dia que Jesus voltar. Então, por enquanto, a porta está aberta. Volte ao Senhor, volte para Deus. Meu amado, minha amada, na próxima reflexão, amanhã, se Deus permitir, vamos abrir o versículo 8 deste mesmo capítulo. E aí João vai nos mostrar por que o Filho de Deus se manifestou. É poderoso, não perca, hein? Se essa reflexão te tocou, compartilha com alguém que você ama, alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Pode ser que essa pessoa esteja esperando ouvir exatamente isso. Então, se você foi tocado, se Deus falou no teu coração, se você se lembrou de alguém, compartilhe para essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça não, inscreva-se, ative o sininho. Porque aí, quando nós publicarmos algum outro assunto, você será lembrado. O YouTube vai te lembrar. Assim você não perde nenhuma das próximas reflexões. Assim, você pode comentar aqui embaixo: eu permaneço em Jesus. Ou, se ainda está buscando, diz: estou a caminho. Sem julgamento, aqui. Só comunhão. Que o Senhor guarde cada um de vocês. Que Ele seja real na sua vida, hoje, amanhã e sempre. Que você só conheça o nome dEle. Que você não só conheça o nome dEle, mas que conheça o dono do nome. Conheça mais e profundamente o Senhor Jesus. A Bíblia diz: conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus te abençoe.